A advogada Cristiane Grano Reich, especializada em Direito do Trabalho e Previdenciário. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente no Band News. Boa tarde. Eu que agradeço, imenso prazer estar aqui. Doutora, eu queria começar perguntando basicamente, para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, ouvindo todas as repercussões, o que vai mudar nessas novas regras, primeiro na iniciativa privada, Como que os homens poderem, por exemplo, podem entrar com pedido de aposentadoria, as mulheres, o que mudou do que tínhamos antes para esta proposta que foi aceita ontem? Tá ótimo. Barão, ressalvadas algumas regras de transição, a grande mudança vai deixar de existir aposentadoria por tempo de contribuição para quem ingressar no sistema a partir de agora. Então, não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Outra mudança relevante, a idade das mulheres era de 60, passa para 62. A dos homens permaneceu a mesma. O que alterou para os homens? Nós temos, na lei atual, um período mínimo de contribuição, que a gente chama tecnicamente de carência, Era 15. Então, não basta a gente ter a idade. Se a gente não tiver esse tempo mínimo de contribuição, a gente não se aposenta. O que aconteceu? Para homens, passou para 20. Para mulheres continuou 15, aumentou a idade. Para homens, a mesma idade, tempo mínimo de contribuição de 15 para 20. E para quem já está trabalhando, como é que funciona, doutora? Eu fiz até uma colinha aqui, viu, Barão? Não é tão simples, né? Não. Eu vou explicar para as pessoas aqui, espero que minimamente fique compreensível, mas a gente tem que ver tudo isso com cuidado, tá? Então, a gente vai ter 5 regras de transição. O que acontece? Por essas regras de transição, quem está no sistema atualmente ainda vai poder se aposentar por tempo de contribuição sem esperar chegar à idade. Então, vamos lá. Vou tentar ser clara, tá? A primeira regra é para quem está há 2 anos da aposentadoria, Quem já está aqui próximo de se aposentar. O que acontece para esse pessoal? 30 anos de contribuição se for mulher, 35 homens. São as regras atuais, No cálculo, vai entrar fator previdenciário nessa regra aqui, lembrando que pela PEC, pela proposta, o fator previdenciário vai deixar de existir. Então, mas para essa regra de transição, ele ainda vai entrar. E aí, tem um pedágio. Então, quem está há 2 anos de se aposentar, cumpre os períodos atuais para se aposentar e um pedágio de 50%. Falta 1 ano para se aposentar, pela regra, então vai trabalhar 1 ano e meio, tá? A outra regra de transição, também sem precisar aqui levar tanto em consideração a idade, sem idade mínima. 30 anos de contribuição mulher, 35 homens, aí entra uma regra de pontuação parecida com o que tem hoje em vigor. Regra 86-96. 86 pontos para mulher, 96 para homens. O que entra nessa pontuação? Em anos, idade mais tempo de contribuição. Então, respeitando essa contribuição mínima, de 30 para mulheres, 35 para homens, faz essa soma, tá? O que acontece com essa regra aqui? Vai aumentando paulatinamente até que a gente chega à pontuação 100, 105 em 2033. A gente está mostrando agora uma arte, doutora, justamente mostrando essa situação dos trabalhadores do setor privado. Isso. Com relação aos servidores, aí muda um pouco, A regra deles está bem mais igualitário do que era antes, sem dúvida. De uns anos para cá, a regra já vem mudando, assim, deixando os sistemas cada vez mais próximos e agora, assim, veio de uma maneira para deixar bem mais próximos mesmo. Do setor, só falar do setor público e privado. Privado, Exatamente. O que nós temos? No caso deles, as idades serão as mesmas, mas o tempo de contribuição mínimo exigido para eles é maior. Por quê? Até porque eles têm a estabilidade. Então, assim, eu considero que até por questão de igualdade mesmo. E os valores normalmente são maiores, bem maiores em alguns casos. Bem maiores. Porque dependendo da época em que essa pessoa ingressou no sistema público, ela tem direito a paridade e integralidade. O que é? Mesmo salário de quem está na ativa, com os mesmos reajustes e talvez os mesmos benefícios. A gente está mostrando agora, por exemplo, algumas mudanças que a gente vai acompanhar. Idade mínima, aposentadoria rural, 60
60 anos para homens, 55 para mulheres. Professores, 60 anos para homens, 57 anos para mulheres. E finalmente essa discussão que houve agora envolvendo também os policiais, isso pode ter uma mudança agora nos destaques, né? Mas está lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, agentes penitenciários e também socioeducativos, 55 anos para homens e 55 anos para mulheres. São situações aí mais específicas, né, doutora? São sim. Os rurais já ficaram de fora, né? Nas discussões, nas comissões, eles já foram excluídos, para eles não haverá alteração. E aí agora vamos ver como é que ficam as questões dos professores e demais. Ontem a gente já teve a apreciação de um destaque e o destaque dos professores foi rejeitado, né? E ao que tudo indica, até onde me consta, há grandes chances do destaque relativo a policiais federais e agentes e tal, ser aprovado e não rejeitado. Vamos ver como é que fica, porque política é um tanto imprevisível, né? Mas essa deve ser realmente o caminho a partir de agora. Com relação ao que foi lá atrás anunciado, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio do ministro Paulo Guedes, anunciava uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. Com as propostas que foram feitas, professora, a gente imagina que esse valor vai ser menor. Uns falam em 700 milhões, 800 milhões. De qualquer forma, essa reforma veio para ninguém a favor, ninguém ficar aplaudindo, né? Porque todos nós, de alguma forma, estamos tendo que nos sacrificar, que foi a palavra mais utilizada. Mas veio, de alguma forma, para diminuir, de fato, as desigualdades que te acompanhava, né? Eu concordo com você. Eu acho que serviu bem para diminuir um pouco essas desigualdades, né? E espero que continue assim, porque senão começa a gerar uma sensação, né, de mal-estar em alguns setores não privilegiados da sociedade, né? É inevitável, estamos, que bom, né, envelhecendo, vivendo mais, então todos precisamos dar a nossa cota de sacrifício, então que todos deem, né, Barão? Claro, todos. Claro. E imagino que não vai ser a última, né? Porque a gente teve uma discussão importante, a sociedade mesmo, de alguma forma, acabou se mobilizando, as pesquisas recentes de opinião mostravam uma compreensão maior. Mas é sempre necessário um ajuste ou outro com o passar do tempo, né? E é interessante que esse tipo de ajuste não é exclusividade nossa. Isso é um problema mundial. Então, esse sistema, né, esse modelo de previdência que nós adotamos é inspirado no modelo europeu, né, usado em muitos países mundo afora. É um problema de todos nós. Qual é o agravante do Brasil? Nós envelhecemos mais rápido do que os países da Europa. Eles demoraram muito mais tempo, né? Que bom que a gente envelheceu, né? Medicina boa, condições sanitárias, né? Alimentação melhor, saúde melhor. Envelhecemos mais rápido do que eles. Então, realmente. E o que eu acho interessante, a gente viu na Europa alguns países aí que esse tipo de reforma encontrou até mais resistência do que aqui, assim, um grau de conscientização da nossa população admirável, assim, dispostos a dar sua cota de sacrifício em prol, né, de outras coisas que se julgam mais relevantes ou tão importantes quanto, enfim. Claro. Doutora, a gente tem mais uma arte aqui para mostrar sobre essas mudanças, né? A gente está vendo aí, ó, a aposentadoria de mulheres, 60% do benefício com 15 anos de contribuição. E a idade mínima dos policiais federais, 53 para homens, 52 para mulheres. Há ainda uma discussão que nós devemos ter acompanhar ao longo de hoje, principalmente proposta pelo próprio governo, né, pelo partido do presidente Bolsonaro, com relação aos policiais especificamente, né? Exatamente. E essa proposta, ela tinha sido recusada semana passada, né? E agora as notícias que correm é que parece que houve algum tipo de acordo, né? E das mulheres, o que acontece aqui com relação às mulheres? Era 20 anos de contribuição mínima para homens e para mulheres. Aí teve negociações e diminuiu para 15. Só que ficou uma questão duvidosa, porque o cálculo agora, como eu disse, não tem mais fator previdenciário, ficou mais fácil da gente achar qual vai ser o valor da nossa aposentadoria, né? Começa com 60% no tempo mínimo de contribuição. Só que ficou aquela questão, mas para a mulher, começa a 60% e sobe 2% ao ano a partir de 15 anos ou a partir de 20? Porque antes estava 20 anos. Então, precisa ajustar isso. Ficou um descompasso, né, entre o texto que estava proposto antes e a alteração.
Então, a alteração para as mulheres seria essa. E essa questão dos policiais, vamos ver, ao que consta, estão em franca negociação para passar essa negociação que já tinha começado semana passada. Vamos ver. A gente sempre fala aqui, advogada, mas não é tão simples, não é tão tranquilo. E cada um tem a sua relação específica, do seu pai, da sua mãe, de uma pessoa próxima, seu marido, sua esposa, enfim. Algumas ferramentas já foram divulgadas, inclusive, para cada um tentar identificar o que é melhor para si mesmo, né? Então, vamos lá, né? Se eu posso dar um conselho para as pessoas, assim, a gente vê, aconteceu isso em 98 e provavelmente vai acontecer agora. Pessoas que até já teriam direito a se aposentar pela regra de transição, mas que vão continuar trabalhando. Às vezes correm, vão lá e se aposentam por um valor que não é interessante. E depois, daqui a 10 anos, 5 anos, quando efetivamente param de trabalhar, se arrependem. Que foi o que aconteceu com muita gente. E daí tenta desaposentar e o tribunal não deixa. Então, em primeiro lugar, principalmente se você não vai parar de trabalhar, faça as contas, pense direito com a cabeça fria. O que você deve fazer, o que eu aconselho? Primeiro, tire o seu extrato previdenciário. Como é o nome desse extrato previdenciário? É CNIS. Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá a gente tem, cada um de nós tem o tempo, cada mês que contribuiu, quem era o seu empregador ou se contribuiu por conta própria, sobre qual valor contribuiu. Peguem esse documento. No INSS. Do INSS. Na previdência.gov, tá? Na internet dá para pegar. Dá para pegar. Se você não tiver nenhum problema de inconsistência cadastral, você tira pela internet. Senão vai ter que ir até um posto, arrumar essa questão cadastral e tira. Aí, no próprio site da previdência.gov, tem lá uma calculadora. Você consegue simular tanto a sua aposentadoria como o novo valor da sua contribuição, porque também teve alteração. Tem lá uma tela e daí tem um quadradinho para simular a aposentadoria de um lado e outro quadradinho para simular o novo valor da sua contribuição de outro. E façam isso. Se for preciso, procurem ajuda profissional, mas tenham calma, né? Porque a gente tem que pensar a médio e longo prazo, não é verdade? Sim. A gente vai, se Deus quiser, o que tudo indica, viveremos por muito tempo, né? Essa é a perspectiva, que a população viva cada vez mais. Então, calma, né? Não pense apenas no amanhã, no ano que vem. Agora, doutora Cristiane, a senhora imagina que teremos muitas ações na Justiça, entidades de classe que já se mostravam insatisfeitas antes mesmo desta vitória, que foi significativa a favor da aprovação da reforma. A senhora entende que vai ter esse tipo de movimento? Eu acredito que isso é inevitável. Por exemplo, o funcionalismo público, ele é muito bem estruturado, organizado, né? E já há notícias como vai aumentar bastante a contribuição deles, justamente porque para vários, né, não há limitação ao teto da Previdência, né? Então, já há notícias que eles já têm uma tese aí engatilhada para dizer que a alíquota sobre a qual eles vão recolher configura, inclusive, confisco. Né, porque seria muito alto. Então, esse é um exemplo. Fatalmente haverá, sim. Como é que a coisa vai se desenrolar, só o tempo nos dirá. Né? Várias teses que no início pareciam ser algo que ia acontecer, por exemplo, a desaposentação, no final das contas não aconteceu. Né? E outras que pareciam que não teriam, né, não prosperaram. Então, vamos ver como é que a coisa transcorre. A senhora falou um pouco sobre a relação que outros países já tiveram envolvendo reformas. Né? Muitas discussões foram feitas aqui no Brasil ao longo dos últimos tempos, mas essa finalmente foi aprovada. Em outros países, essa mesma situação a gente acompanhou, né? Alguns tiveram êxito, outros tiveram êxito maior ou menor, né? De qualquer forma, essa reforma que foi aprovada ontem aqui no país, ela está de acordo, digamos assim, com o que se viu de melhor nessas experiências que já aconteceram em outros países? Sim, creio que sim. É interessante, a gente tem uma convenção internacional da OIT, que ela é apelidada de norma mínima da Previdência. O Brasil é signatário e há muito tempo ele está adequado, né? Porque lá cita assim, quais são os benefícios mínimos, parâmetros mínimos e tal. E há muito tempo a gente está adequado. Né? A nossa Previdência
ela não é inadequada. Pelo contrário, certos números são até mais vantajosos do que se vê mundo afora, né? A questão de idade, tem países que têm uma idade um pouco menor, mas, no modo geral, a idade é até maior, né? Salvo engano, na Inglaterra, por exemplo, o gatilho, que foi tirado da nossa reforma, lá já existe há algum tempo, né? Algo que automaticamente, conforme vai aumentando a expectativa de vida, vai aumentando a idade para aposentadoria também. Muito se comparou essa proposta com a proposta chilena, né? Que aparentemente está sendo repensada, né? Não é algo que está dando tanto sucesso. Mas também essa mesma tentativa do governo Bolsonaro foi comparada com propostas, como a senhora falou, da Europa, né? Em que pese essas diferenças, o que a gente pode acompanhar, o que a gente pode acompanhar nessa definição aqui do Brasil, que a gente vai ter essa melhora, digamos assim, na comparação com a reforma chilena? A reforma chilena, ela estava sendo utilizada como parâmetro para a capitalização. E lá, assim, a gente pode, acho que se valer da experiência até traumática que eles tiveram, né? Então, muito se falava. Só que a capitalização caiu fora, né? Saiu aqui da nossa... Então, acho que... mas que acho que a gente tem que observar realmente para não cometer os mesmos erros, né? Porque lá os valores das aposentadorias, depois que eles implementaram a capitalização, não alcançou os patamares desejados, né? A senhora falou um pouco sobre a situação daquele que está às portas de se aposentar. E em meio a toda a discussão, sempre eu fico imaginando essa pessoa que já trabalhou um bom tempo da sua vida, né? Se vale a pena ou não se aposentar agora, mesmo que tenha ali alguns anos faltando. Dá para dar uma dica ou é algo específico de cada profissional, doutora? É muito complicado, né? Porque é bem específico. Eu acho que a grande dica que eu dou é essa. Você vai se aposentar, mas você vai continuar trabalhando? Veja se realmente vale a pena fazer isso, né? Faça os cálculos, tente aplicar aqui, né, a regra com o fator previdenciário e tal, e faça os cálculos pela regra nova. Fica um pouco mais fácil de saber o valor pela regra nova, né? E, normalmente, pelo sistema antigo, normalmente não valia a pena se aposentar por tempo de contribuição. E nem isso conseguiu evitar que as pessoas se aposentassem por tempo de contribuição, porque as pessoas ficam na ânsia de ter o salário mais a aposentadoria por um tempo. E não pensam, como eu disse, a médio prazo. Daqui a pouco ela só vai ter a aposentadoria, provavelmente. Sim. Né? Então, assim, a dica é calma, né? E façam essa projeção aqui, essas continhas pelo site da Previdência. Se for preciso, procurem uma ajuda profissional até para ajudar a entender. Mas eu acho que a dica é calma. Doutora Cristiane, só para deixar muito claro, já que a gente ouviu muita discussão, para aqueles que já estão aposentados, aí não muda nada, seja o setor público, o setor privado, né? Não muda nada, Barão. Olha, assim, quem já está aposentado, não há a menor chance de mudar. Para quem também não há alteração, é o direito adquirido. O que é o direito adquirido? Não é só quem está aposentado. É alguém que já cumpriu todos os requisitos pela lei antiga, mas ele não acionou, não requereu a aposentadoria na constância da lei antiga, porque ele não quis. Mas ele já cumpriu os requisitos. Isso também é direito adquirido. Né? Então, fiquem tranquilos. Tem muita gente até angustiada de saber, eu recebo uma aposentadoria, mais uma pensão, eu vou ter que abrir mão de uma delas. Você já recebe, nada vai mudar. Né? Com relação a você, nada vai mudar. São as pessoas que querem ainda se aposentar, né? As pessoas que vão entrar nesse processo da aposentadoria do INSS. Aquelas que já têm a garantia, não muda nada. Não muda nada, absolutamente nada, nem poderia, né? Claro. Já pensou em insegurança jurídica? Jamais. Impossível. Doutora Cristiane, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui com a gente no Band News. Até uma próxima. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui. Muito obrigado.